onde todos podem te ver. O homem se levantou e ficou de pé. E então, Jesus disse: Eu pergunto a vocês, o que a nossa lei diz sobre se fazer o bem no sábado? Ou é esse um dia para se fazer o mal? É lícito salvar uma vida nesse dia? Ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: Estenda sua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar até o outro lado do lago. Então eles entraram num barco e começaram a remar. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominar. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe. Correu e caiu de joelhos diante dele. Fora desse homem, espírito maldito! O homem deu um grito e disse bem alto: O que o Senhor quer de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro em nome de Deus, não me torture. Qual é o seu nome? Legião! Porque existem muitos de nós aqui vivendo dentro desse homem. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Deixe-nos entrar naqueles porcos! Jesus deixou. E os espíritos saíram do homem. E entraram os porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos.
Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Não. Volte para os seus parentes e amigos e diga a eles o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você e como ele foi misericordioso. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam impressionados. Jesus deixa a Galiléia pela última vez. Ele não voltaria antes de sua morte. Ele passou por Samaria e continuou até Jerusalém, onde realizou diversos milagres. Um de seus milagres mais notáveis foi a cura de um homem cego de nascença. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou dos pais dele? Ele é cego não por causa de seus pecados ou pecados dos seus pais. Ele nasceu cego para que o poder de Deus pudesse ser visto nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia e fazer as obras daquele que me enviou. Nós temos pouco tempo, pois a noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu ainda estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá, lave o rosto, lá no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou completamente curado. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos e eu lavei o rosto e agora eu posso ver! O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Mas como pode um pecador como esse fazer milagres tão grandiosos? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Mas o que ele te fez? Como ele te curou? Olha, eu já disse e vocês não me acreditaram. Por que vocês querem ver isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nem sabemos de onde ele é. Que coisa esquisita. Ele curou minha cegueira e vocês nem sabem de onde ele é. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas ele atende àqueles que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, eu não estaria curado. Você nasceu com pecado e está tentando ensinar a nós? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem?
Quem é ele, Senhor? Para que eu creia. Você já o viu.